Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês. Nesse lindo, lindíssimo dia na cidade santa de Jerusalém, vocês já estão percebendo que nós estamos gravando diretamente aqui do Kotel Maravi. Hoje é Yom Rishon, domingo, portanto o primeiro dia da semana em Israel. Para aqueles que não sabem, é um dia normal de trabalho, não só em Jerusalém, mas em todo o país. Mas como essa semana é uma semana que eu estou de folga na fábrica, eu resolvi começar da melhor maneira possível a semana, que é rezando aqui no Kotel Maravi, fazendo as minhas orações e também aproveitando a oportunidade para poder gravar minha mensagem de Shavuot Tov para vocês aqui mesmo, diretamente do Kotel, coisa que há muito tempo eu não consigo fazer, porque durante a semana eu sempre estou trabalhando e o Kotel na sexta-feira fica muito cheio e eu não tenho oportunidade de ter, né, essa tranquilidade toda para poder gravar para vocês aqui. E a minha mensagem para vocês hoje é uma mensagem impressionante. Antes que o rabino Sam Novardok, conhecido por nós como Bebê Baal Bitachon, ou seja, o Senhor da confiança em Deus, antes dele se tornar um gigante espiritual do nosso povo, ele era apenas um comerciante muito exitoso, um vendedor que viajava pelas cidades, sobretudo na Polônia, na Lituânia, e assim ele ganhava a vida dele. E numa certa ocasião, ele teve a oportunidade de visitar a cidade de Salanter. Para aqueles que acompanham os nossos vídeos já se ligaram que na cidade de Salanter vivia ninguém menos que o rabino Israel Salant, principal responsável pela introdução no estudo de Torá dos temas de Mussar, da ética judaica. Então, nessa ocasião em que ele esteve na cidade de Salanter, evidentemente para desenvolver sua atividade comercial, para oferecer suas mercadorias, né, na cidade, ele teve a chance de se acercar do rabino Salant, que já era, né, um grande rabino no interior do judaísmo, mas ele ainda era um jovem, de menos de 30 anos de idade. E uma vez que estava próximo do rabino, dirigiu algumas palavras a ele, o rabino Israel Salant perguntou para ele: o que você faz por aqui? Porque ele percebeu que o rabino, aquele que se tornaria o rabino Sam Novardok, não era da cidade de Salanter. E ele disse a ele: rabino, eu sou um comerciante e eu trabalho vendendo as minhas mercadorias, visitando as muitas cidades, sobretudo da Polônia, também da Lituânia. É preciso entender que alguns séculos atrás isso tudo era Rússia, né? Havia pouca divisão clara entre o que era o território russo, o que era o território da Polônia, da Ucrânia, da Lituânia. Mas na primeira oportunidade que aquele jovem comerciante teve de se dirigir ao rabino Salant, ele disse ao rabino: olha, eu estou muito preocupado em ganhar o suficiente para poder viver. E o rabino Salant, do alto da sua sabedoria, contestou com uma assertiva que mudaria completamente a sua vida. E ele disse, aquele jovem: eu pensei que todos nós devíamos nos preocupar com o que temos para morrer, não apenas com o que temos para viver. Bom, esse pensamento penetrou profundamente no coração daquele jovem. E a verdade é que, embora todos nós devamos ter sua forma de sustento, uma ocupação, né, um trabalho, sobretudo honesto, que nos garanta a nossa forma de sobrevivência, nós não podemos ter como única preocupação ter com o que viver. E você vai me perguntar aí do outro lado da câmera: por que, Átila? Porque existe uma preocupação ainda mais importante do que ter com o que viver. Qual é, Átila? Ter com o que morrer. Entenda. Muito importante que você preste atenção no significado das palavras. Se o foco da tua vida, ou melhor, se o foco da preocupação da tua vida ao longo de 120 anos, nós sempre utilizamos esse parâmetro porque foram os anos de vida de Moshe Rabbeinu. Se a preocupação da sua vida central ao longo de 120 anos é material, ou seja, ter com o que viver, quanto maior deveria ser a sua preocupação com ter com o que morrer, uma vez que a nossa existência espiritual é eterna.
E nós só vamos passar 120 anos aqui no mundo físico. A verdade é que tem muitas pessoas que têm muito com o que viver, né? Elas tiveram êxito em amealhar fortunas ao longo da sua vida, mas quando nós perguntamos a elas quanto elas têm, quanto essas pessoas tão ricas têm para morrer, infelizmente a resposta quase sempre é a mesma: nada ou muito pouco. Faça agora mesmo a sua contabilidade, quanto você tem para morrer. Mas Átila, o que significa isso? Significa quantas boas ações você fez ao longo da sua vida, quantas mitzvot você cumpriu, quanto estudo de Torá você realizou ao longo dos anos, Gemilut Hassadim, todos esses bons atos. E o Rav, aquele que se tornaria, né, o Rav Sam Novardok, fez esse cálculo. Lembrem que no último vídeo eu sempre chamava a atenção de vocês que nós, seres humanos, estamos sempre fazendo cálculos. E o Rabino Novardok fez esse cálculo, e depois disso, depois de chegar às suas próprias conclusões acerca do que ele tinha para morrer, ele decidiu promover uma mudança completa na sua vida. Todos nós que somos Baal Teshuvá, que em algum momento retornamos a esse esforço contínuo de aproximação do Criador, fizemos essa conta, fizemos essa contabilidade. E é sempre muito bom ver quando o judeu, depois de fazer essa contabilidade, tem a coragem de promover as mudanças necessárias na sua vida para ter com que viver, mas sobretudo para ter com que morrer. E o resultado dessa mudança é que nós passamos, e assim aconteceu com o Rabino Novardok, nós passamos a dedicar muito mais tempo às realizações da nossa vida espiritual. Entenda, todos nós sabemos, todo ser humano sabe que a nossa vida vai acabar em algum momento. Essa condição é uma condição de perenidade da existência humana, mas a verdade é que nós facilmente esquecemos disso, esquecemos desse fato, né, que constitui parte da condição humana, que é a nossa perenidade. E nós deveríamos, e o judaísmo tem procurado ao longo de milhares de anos chamar a atenção das pessoas, nós temos procurado chamar a atenção das pessoas para que elas se preocupem mais com o seu futuro espiritual e menos com o seu futuro presente, seu futuro material. Vejam, preciso esclarecer uma coisa. O judaísmo não preconiza o abandono das coisas materiais, muito pelo contrário. Nós preconizamos que os bens materiais, tudo aquilo que nos chega na forma de bênçãos, devam ser utilizados, sobretudo para nós adquirirmos bens espirituais. Se a matéria é utilizada em favor, né, das nossas almas imortais, então não há nada de errado em obter riqueza, em amealhar a riqueza. O que seria do nosso povo sem a generosidade de tantos judeus que tiveram êxito em amealhar fortunas e dedicam boa parte de suas fortunas a incentivar o estudo de Torá, a fortalecer o Estado de Israel, em apoiar inúmeras ações em todos os campos sociais no interior da comunidade judaica. Mas nós não podemos esquecer nunca que, se é verdade que é importante se preocupar com o que ter para viver, com maior razão ainda, nós devemos nos preocupar com o que ter para morrer, meus amigos. E essa é a minha mensagem para vocês. Na verdade, a mensagem da sabedoria judaica para vocês no dia de hoje. Shavuot Tov. Eu desejo a todos vocês muitas brahot, muitas bênçãos e, sobretudo, muita espiritualidade. Shavuot Tov.